plástico projetam prejuízos de 2 bilhões de reais. Os de alumínio falam em mais de 1 bilhão. O ministro da Fazenda reconhece que a situação de alguns setores é dramática. Fernando Haddad afirma que haverá medidas de proteção do emprego. E depois das exceções anunciadas pelo governo americano, o vice-presidente Geraldo Alckmin diz que a negociação mais forte começa agora. Nos Estados Unidos, a justiça ouve autoridades estaduais e empresários americanos contrários às sobretaxas de Donald Trump. O Brasil tem a menor taxa de desemprego em 13 anos. Mas quase 5 milhões de pessoas gostariam de trabalhar mais. Lucas Paquetá é absolvido das acusações de manipular apostas. O Jornal Nacional está começando. Pelo menos até a próxima mudança de rumo de Donald Trump, a taxação de 50% não vai mais ser de 50% para quase 700 produtos. Mas o fato é que a simples ameaça do tarifaço já produziu muita preocupação, prejuízos grandes e uma confusão histórica nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. A tal ponto que economistas da FGV se dedicaram a projetar os níveis diferentes de impacto desse tarifaço em cada uma das regiões brasileiras. Em um país tão grande e diverso como o Brasil, cada região tem um perfil próprio na cadeia produtiva. No Sudeste, temos a maior parte das grandes indústrias, o aço, o petróleo. O Nordeste é um grande produtor de frutas, mel, pescado. No Centro-Oeste, o agronegócio. E a distribuição das nossas exportações para os Estados Unidos segue esse roteiro. Por isso, a lista de produtos que entraram na taxação de 50% trouxe muita preocupação para algumas economias locais. O Piauí, por exemplo, produz a maior parte do mel exportado para os americanos. O clima nessa empresa que beneficia o produto é de absoluta incerteza. Nós somos fornecidos por pessoas da agricultura familiar, né? Basicamente, quem compõe hoje o corpo de apicultura do Brasil, 85% tem como atividade principal a apicultura. Então, nós estamos incluídos dentro de uma cadeia que ela tem uma importância social muito grande. Então, está todo mundo apavorado. Seu José, que produz mel no sul do Piauí, já começou a sentir os efeitos, mesmo antes da taxação. Estava pensando em vender a 18,50 o quilo de mel. E hoje eu recebi a notícia que estão começando a comprar R$15, duas empresas. Mas se continuar pelo menos a R$15 ainda vai. Mas se diminuir mais do que isso aí, fica inviável a gente trabalhar. Já no estado do Rio, o principal produto exportado, o petróleo, escapou do tarifaço. Mas o aço, o segundo mais importante, já vem sendo taxado em 50% desde junho. O fato de a indústria do petróleo não ter sido atingida é muito importante, tá? Porque a economia do Rio de Janeiro tem uma dependência algo em torno de 60% do petróleo. O tarifaço de Donald Trump não terá o mesmo peso para todas as regiões do país e poderá aprofundar desigualdades. É o que mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Esse impacto vai depender, por exemplo, do quanto as exportações para os Estados Unidos representam para a economia de cada estado, o tipo de bem que é exportado e até mesmo o nível de qualificação da mão de obra. O estudo mediu os possíveis efeitos sociais e econômicos negativos nas 5 regiões. No Nordeste, o risco foi considerado de alto a muito alto por causa da concentração de mão de obra e de produtos primários, como as frutas e o camarão. No Norte, risco alto. A região exporta de produtos vegetais a eletrônicos e motocicletas. Na região Sul, que manda móveis, carnes, suína e de aves, risco médio. Sudeste, que concentra a maior parte das exportações de aviões a café e suco de laranja, de baixo a médio. Além de ser a região mais industrializada, produtos como aviões e suco de laranja saíram da lista do tarifaço. O Centro-Oeste, que vende carnes, grãos e minérios, foi classificado pela FGV como área de baixo risco. Isso porque os países parceiros comerciais são mais diversificados.
O autor do estudo diz que os estados mais afetados têm que buscar novos mercados e que o governo precisa ter políticas de incentivo diferentes para cada região. O Brasil precisa, sim, cada vez mais, por um lado, ampliar seus parceiros comerciais, por outro, diversificar a sua base de produção, porque isso dá um colchão, dá uma segurança maior para a nossa pauta de exportação, não estar suscetível a eventos como esse, tarifácio, mas também guerras ou outros problemas que afetem diretamente a nossa economia. Para o café, por exemplo, continua valendo a sobretaxa de 50%. Um terço do café que os americanos consomem sai do Brasil. Vendemos para eles o equivalente a 2 bilhões de dólares em café. Vietnã, Colômbia e Etiópia são nossos concorrentes e receberam tarifas mais baixas, mas não teriam a médio prazo como suprir a oferta brasileira. Os produtores negociam para entrar numa lista de isenções ao tarifaço de Donald Trump. Por enquanto, tem despesa com armazenagem e com o produto exposto no campo. Já deixaram de vender 500 mil sacas para os americanos desde o dia do anúncio, 9 de julho. Esperam condições melhores. Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais seriam os estados mais afetados com as sobretaxas. Gerou uma tristeza, é verdade, um impacto. A gente tem que seguir na estratégia de buscar o diálogo. Uma pauta econômica com pragmatismo e senso de urgência entre Brasil e Estados Unidos. Para manter os empregos, o governo do Espírito Santo está analisando um pacote de medidas baseado principalmente em empréstimo de dinheiro para pequenos agricultores e pequenas empresas que comprovarem que não conseguem mais exportar para o mercado americano por causa do tarifaço. A contrapartida é a manutenção da atividade do emprego para as pessoas, para que nós possamos socorrer o micro, pequeno empresário, o produtor rural, o pequeno produtor rural, que depende desse mercado. Pequenas empresas do setor de roças, por exemplo, poderiam receber essa ajuda. As peças de mármore e granito estão com a tarifa máxima de 50%. Mas ontem, pelo menos as peças feitas com um tipo de rocha chamada quartzito ficaram isentas, o que dá uma esperança para as empresas do ramo. Os materiais que ele está retirando da taxação são justamente os materiais que não são produzidos nos Estados Unidos. Com isso, obviamente, abre espaço para uma negociação em relação às demais rochas naturais que não são produzidas no mercado americano. Os exportadores brasileiros, em geral, estão aflitos e pedem ajuda. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que a medida imposta pelo governo americano compromete cadeias produtivas, reduz a produção, ameaça empregos e investimentos e contratos de longo prazo. A CNI considera que não há justificativa técnica ou econômica para o tarifaço, mas, assim como outros setores, defende que não é o momento de o Brasil retaliar, mas sim de buscar soluções diplomáticas, negociar, para convencer o governo americano de que a medida é ruim para os dois lados. A CNI propôs ao governo uma série de medidas para atenuar os efeitos da sobretaxa. Entre elas, financiamento emergencial do BNDES para garantir capital de giro a empresas afetadas, a prorrogação do prazo para o pagamento de financiamentos do comércio exterior, o adiamento do pagamento de todos os impostos federais, inclusive contribuições previdenciárias, e depois a quitação parcelada em no mínimo 6 meses, sem multa ou juros. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção disse que, à exceção dos cordéis de sisal, todos os produtos do setor serão sobretaxados. Por isso, considera essencial que o governo federal e os estaduais adotem medidas emergenciais para mitigar os efeitos sobre produção e emprego. Mesmo setores beneficiados com exceções como o do alumínio serão afetados. A Associação Brasileira do Alumínio disse que 1/3 das exportações ainda está sujeito ao tarifaço, o que, segundo a ABAL, tornará inviável o acesso de vários produtos ao mercado americano. Os prejuízos totais ao setor poderão alcançar mais de R$1 bilhão até o final do ano. O setor de carnes, que não escapou do tarifaço, considera que a medida torna inviável o comércio com os Estados Unidos, mas espera reverter a medida. As conversas continuarão, essa é a promessa do governo brasileiro, e a gente tem expectativa que essas conversas tenham resultados aí num prazo mais rápido possível para que a gente possa retomar esse fluxo comercial.
O setor da indústria de plástico estima uma perda de 2 bilhões de reais com a sobretaxa. O momento agora é de ter calma, é de ter uma estratégia de negociação, é de ter foco nessa negociação, para que a gente consiga colocar o máximo possível de produtos, somente aqueles mais relevantes, na tarifa de 10%, para que retorne para 10%. Nós precisamos também, em paralelo, ter um projeto de ações, né? Ter uma sequência de ações para as empresas que vão ficar mais sacrificadas, para que elas vão ter um problema de fluxo de caixa, então tem que dar crédito para essas empresas. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que a negociação mais forte com os Estados Unidos começa agora. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que a situação de alguns setores é dramática. O governo trabalha em duas frentes. A negociação com os Estados Unidos para tentar reduzir o tarifaço de 50% sobre os produtos fora da lista de exceção e as medidas para diminuir os impactos das tarifas sobre as empresas exportadoras. Logo cedo, o presidente Lula convocou uma reunião com ministros de várias áreas e o advogado-geral da União. O governo tem mais alguns dias para preparar o plano. O início da cobrança da sobretaxa americana foi prorrogado do dia 1º para o dia 6 de agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a situação de alguns setores é dramática. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, aliás, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. Haddad afirmou que a prioridade será preservar os empregos aqui no Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 44% das exportações brasileiras para os Estados Unidos escaparam da tarifa de 50% imposta por Donald Trump. Entre os produtos excluídos estão aviões, suco de laranja e minério de ferro. Esses produtos continuam sujeitos à tarifa de 10% imposta desde abril. 20% dos produtos não foram afetados pela taxa extra oficializada ontem, porque já estão sujeitos a tarifas específicas aplicadas a todos os países. Caso de autopeças, com tarifa de 25% desde maio, aço e alumínio, que foram taxados em março e junho, chegando a 50%. Quase 36% dos produtos exportados pelo Brasil foram atingidos diretamente pelo tarifaço. O ministro do Desenvolvimento e vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente da iniciativa brasileira responsável pela negociação com os Estados Unidos. Em entrevista ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, que hoje teve participação do jornalista César Tralli, Alckmin disse que a exclusão de quase 700 produtos do tarifaço de Trump é resultado da atuação da diplomacia brasileira e que a negociação está apenas começando. Ele excluiu 45% do que a gente exporta. Foi uma negociação longa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, dos Estados Unidos. Nós não damos como isso como assunto encerrado. Hoje a negociação crescerá, quer dizer, não encerrou ontem, ela começa a negociação mais forte agora. Segundo, buscar alternativas de mercado, então você tem outros locais para você colocar. E terceiro, apoiar setores. O governo todo vai trabalhar, não acabou a questão. Agora acelera a negociação. O presidente Lula se manifestou numa rede social sobre a nova versão do tarifaço americano. Ele escreveu que soberania é a autoridade que um povo tem sobre seu próprio destino. É a capacidade de um país decidir seus rumos, proteger seus recursos, cuidar de seu território e defender seus interesses diante do mundo. Nos Estados Unidos, a justiça ouviu empresários e autoridades estaduais que contestam o tarifaço de Donald Trump. Um tribunal de apelações em Washington discutiu a legalidade das sobretaxas. A corte ouviu por quase 2 horas argumentos de um grupo de 5 pequenas empresas e de 12 estados. A coalizão entrou na justiça em abril
para derrubar as tarifas anunciadas naquele mês sobre importações de todos os países e as taxas impostas à China, Canadá e México no começo do ano. Hoje, advogados das empresas e estados defenderam que Donald Trump não tem autoridade para impor tarifas abrangentes com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A mesma usada ontem no decreto que oficializou o tarifaço contra o Brasil. A maioria dos 11 juízes da corte mostrou preocupação com o uso da lei. O juiz destacou que a lei sequer menciona a palavra tarifas. A defesa do governo Trump reconheceu que essa legislação nunca foi acionada para aplicação de sobretaxas, mas respondeu que o país enfrenta ameaças extraordinárias, que vão desde déficits comerciais ao tráfico de drogas, e que o desequilíbrio nas relações comerciais comprometeu até a preparação militar dos Estados Unidos. Uma juíza rebateu: se o presidente diz que há um problema com os militares e ele então taxa importações de café, isso não parece resolver o problema. O grupo de empresas e estados alega ainda que a crise comercial não é extraordinária nem uma emergência, porque os déficits com outros países existem há anos. A decisão do Tribunal de Apelações sobre derrubar ou não as tarifas pode demorar semanas e chegar até a Suprema Corte. Donald Trump tinha determinado que, a partir de amanhã, os países com quem os Estados Unidos têm os maiores déficits comerciais pagariam mais. O presidente americano mandou quase 30 cartas com taxas mais altas para vários líderes mundiais e usou a data para pressioná-los a negociarem acordos vantajosos. Até agora, o presidente anunciou 9 acordos, mas em alguns casos recuou. Hoje, o México, principal parceiro comercial dos Estados Unidos, ganhou mais tempo, 90 dias, para evitar uma tarifa de 30%. A prorrogação veio depois de um telefonema, nesta manhã, com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. E a Coreia do Sul chegou ontem a um acordo para reduzir de 25% para 15% a tarifa. Agora há pouco, um decreto formalizou o tarifaço para países que tenham ou não fechado acordo com os Estados Unidos. O documento altera o valor de algumas tarifas anunciadas em abril, mas não esclarece a data em que elas vão entrar em vigor. Em outro decreto, Donald Trump aumentou tarifas para importações do Canadá para 35% a partir de amanhã. A seguir, as novas manifestações de apoio de autoridades ao ministro Alexandre de Moraes. E os minerais brasileiros que interessam tanto aos Estados Unidos? No Dia dos Pais, a Claro tá na sua, com o 5G mais rápido do Brasil. Motorola Razr 60 em 21 vezes de R$ 96. Vá até uma loja e aproveite. No Dia dos Pais, a Claro tá na sua, com o 5G mais rápido do Brasil. Motorola Razr 60 em 21 vezes de R$ 96. Vá até uma loja e aproveite. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. Você sabe o que é restituição do imposto de renda? Quando nós declaramos, prestamos contas da nossa renda para a Receita Federal e pagamos impostos sobre isso. Se você teve impostos recolhidos além do necessário, pode ser restituído. Quer uma dica? Já pensou em fazer esse dinheiro render? Quem escolhe Nubank guarda dinheiro de um jeito simples, que rende até 120% do CDI. Ative agora a sua caixinha Turbo e faça o seu dinheiro render mais. No GE, você encontra tudo sobre o seu time do coração. Baixe agora o app. De segunda a sábado, informação nas suas tardes. Jornal Hoje.
sábado, o Interurbano mostra a força das mulheres na música sertaneja e celebra o centenário da inesquecível Inesita Barroso. Uma mulher pioneira e uma grande defensora da cultura caipira e do folclore brasileiro. Tem ainda um banho de loja com a figurinista da Ana Castela, que tem revolucionado o estilo country. E amigo, tá? Nossa, maravilhoso, né? É depois de Paulistar, na Globo. Pode não parecer, mas eles são espertos. A gente vai roubar $1 milhão. Onde é que tá a mala do mafioso? O pau vai torar! É no stream que tu vai assistir, né? Domingo, no Alto Esporte, fomos até a sede da Ferrari, na Itália, para uma imersão no mundo da alta tecnologia automotiva. Os olhos encheram d'água, né? Um chinês e um alemão. 2 super esportivos elétricos capazes de fazer 0 a 100 em menos de 2 segundos. É domingo, às 8 da manhã, no Alto Esporte. Presidente Lula está reunido neste momento com ministros do STF para discutir as sanções financeiras impostas a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, criticou durante o programa Mais Você de hoje a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A democracia, o Estado de Direito, os poderes são separados. Então você não interfere, não tem justificativa. Legal. Então os 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, disseram, olha, solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, porque não pode a lei Magnitsky que aplicaram, porque não pode punir um juiz que está cumprindo o seu dever. Ontem à noite, o presidente Lula se reuniu com ministros do STF. Além do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, participaram Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também estavam na reunião. Logo depois, o governo divulgou uma nota. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do poder judiciário, e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia. Logo depois, a Procuradoria-Geral da República afirmou que recebe com assombro a imposição de sanção e que renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações do Supremo Tribunal Federal e de seus integrantes. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que o ministro Alexandre tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. É importante que se diga, a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável. Já no fim da noite, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, afirmou que o Poder Judiciário é elemento essencial para a soberania nacional, que é inegociável, e que o Congresso Nacional não admite interferências na atuação dos nossos poderes. Alexandre de Moraes ainda não se manifestou publicamente. Ele foi ontem ao estádio em Itaquera para torcer pelo Corinthians na vitória contra o Palmeiras. Ministros aqui do Supremo, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, estão participando de um jantar a convite do presidente Lula no Palácio da Alvorada. A Advocacia Geral da União avalia possíveis cenários para uma reação contra as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. O interesse dos Estados Unidos pelos minerais críticos brasileiros acabou despertando a atenção dos cidadãos brasileiros para uma riqueza nacional que é fundamental para a indústria de tecnologia. E a exploração desses minerais
é desafiadora. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o lítio é extraído a mais de 200 metros de profundidade. O mineral é usado nas indústrias farmacêutica, automotiva e energética. O lítio é fundamental para a transição energética. O Brasil tem a 6ª maior reserva do mundo. Também estão aqui a maior reserva de nióbio do planeta, a 2ª maior reserva de grafita, a 3ª de níquel. E o Brasil ainda se destaca com reservas de manganês, alumínio, cobre, cobalto, vanádio e terras raras, um grupo de 17 elementos químicos fundamentais para carros elétricos e a indústria da defesa. A produção de terras raras ainda é pequena, concentrada em Goiás. De cada tonelada de minerais retirados, só se extrai 1 quilo de terras raras. É um processo caro, explica Raul Jungmann, presidente do IBRAM, instituto que representa as mineradoras. Você tem uma primeira fase, que é a extração, que é você explorar o material, ou seja, a terra rara. A segunda parte, que já é mais cara, é da separação. É quando você separa da terra, que nós chamamos de estéreo. E a terceira fase, que é a mais complexa, que é a mais sofisticada, que é a mais cara, é quando você separa os 17 materiais que são partes da terra raras um dos outros e dá a ele um teor de pureza, que é o teor demandado e concentração também pelas outras indústrias que vão fazer uso das terras raras. E há um grande caminho a se percorrer para se detalhar as áreas onde estão os minerais estratégicos, segundo o professor de Engenharia de Minas da UFMG, Roberto Galeri. Todo o mapeamento geológico é pessoal no campo, trabalhando diretamente, gerando os mapas geológicos, né? E depois, com o conhecimento da localização desses recursos, tem o conhecimento mais profundo, que é a perfuração, fazendo a pesquisa mineral que vai avaliar o recurso, a quantidade, teor e qualidade. Neste laboratório, em Lagoa Santa, na Grande BH, surge o embrião de um projeto que pode mostrar que há viabilidade de processamento das terras raras no Brasil. Aqui, os minerais passam por uma cadeia produtiva completa, desde o beneficiamento, a fabricação e até a reciclagem. Assim, geram elementos poderosos, conhecidos como ímãs permanentes, usados nos setores automotivo, eletrônico e de energia renovável. O Brasil, como 2ª maior reserva de terras raras, tem que ter uma estrutura como essa daqui. Aqui é o demonstrador da tecnologia. Então, nos próximos 3 anos, o que vai ser construído aqui vai servir de exemplo. Outro grande desafio é conciliar a exploração mineral e a preservação do meio ambiente. O pesquisador do Instituto Federal de Minas Gerais, Daniel Neri, diz que os impactos são potencializados por causa da necessidade de se retirar uma grande quantidade de minerais para encontrar uma porção reduzida dos elementos. A engenharia, ela atualmente oferece tecnologias que permitiriam ao setor minerário mitigar boa parte dos impactos ambientais que a exploração de grande escala dos minerais historicamente explorados e agora desses metais, dessas terras raras, provocam. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é sempre a adoção de soluções mais baratas, portanto, mais danosas e que colocam em risco a população do entorno, o meio ambiente, a biodiversidade. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã? Jaqueline Brasil, boa noite. Ana Luísa, boa noite para o Bonner e boa noite para você. O tempo vai permanecer firme em quase todo o país. E essa condição de ar seco vai contribuir para que as temperaturas em agosto fiquem mais altas do que a média nas áreas em rosa e em vermelho, principalmente de Mato Grosso do Sul até Roraima. Os modelos meteorológicos apontam que, ao longo do próximo mês, 3 frentes frias devem passar pela costa do país. Só que elas vão influenciar mais o sul e parte do sudeste. Por isso, a tendência é que chova mais do norte gaúcho até o leste de São Paulo. Já do norte do Amazonas ao norte do Pará, deve chover bem menos. Na área, em branco, a previsão de chuva dentro da média, só que ela é baixa. Sobretudo nessa grande área do interior de São Paulo ao Amapá. E é onde a umidade do ar pode cair bastante amanhã. Do norte paulista até o oeste do Ceará, o índice vai cair para menos de 20%. Por exemplo, em Cuiabá,
Brasília, Palmas e Teresina, com máximas de 28 a 38 graus. Previsão de chuva amanhã para o centro-sul do Rio Grande do Sul, do Acre, atravessando grande parte da região norte do Maranhão até a divisa de Minas Gerais com a Bahia. Pode chover mais forte no norte do Amazonas, também em Roraima e de Alagoas até o Recôncavo Baiano. Muita chuva prevista para Salvador, Aracaju, Maceió, Boa Vista. Máximas de 26, 25, 27 e 31 graus. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e em Curitiba, o que vai chamar a atenção é a diferença entre as mínimas e as máximas. De manhã vai fazer frio, com termômetros marcando de 8 a 12 graus. À tarde esquenta um pouco mais, com temperaturas de 24, 26, 22 e 23 graus. E já adiantando os próximos dias, uma nova frente fria deve atingir a região sul a partir do sábado, trazendo muita chuva. Ana Luísa, Bonner. Obrigada, Jaqueline. Boa noite. A seguir, a menor taxa de desemprego no país em 13 anos. A importância do planejamento para os autônomos que alternam períodos de muito serviço e outros sem demanda nenhuma. É hora de repensar a energia do planeta e construir uma transição que beneficie todas as pessoas de forma justa, gradual e inclusiva. Reduzir emissões, desenvolver produtos mais sustentáveis, investir em novas fontes e assumir um compromisso com o presente. A hora é agora. De uma transição que garanta acesso à energia de forma segura, sustentável e acessível, sem deixar ninguém para trás. Uma transição pensada para todos. Essa é a verdadeiramente justa. Transição energética justa. Justa para você. Justa para o Brasil. Oferecimento Petrobras. Líder na transição energética justa. Anunciar com Globo Ads é simples, rápido e fácil. Com poucos cliques e um custo que cabe no seu bolso, você pode conectar sua pequena ou média empresa com milhões de pessoas. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Noite de domingo. É fantástico. Chegou a hora da verdade. Comigo era na mentira. Só sei que foi assim. Na Superbet, você ganha giros de aposta grátis toda semana. Todo dia pode ser um super dia. Baixe o app Superbet. Seja super. Angel, eu quero acabar com a sua vida. Eu não matei seu pai. Se quer trabalhar bem, tem que perder peso. Foi a Angel que tirou tudo da gente. Você não tem como escapar de mim, não adianta fugir. É só uma fantasia. Todas as manhãs eu tô aqui no estúdio do Bom Dia São Paulo trazendo informações importantes para você e para sua família. Mas amanhã o Bom Dia vai ser um pouquinho diferente. Nossa equipe pega a estrada para fazer uma celebração em dose dupla. É aniversário de Bauru e também da TV Tem, que completa 65 anos. E é claro que a gente vai atrás da receita oficial do famoso lanche que leva o nome da cidade. Vem com a gente! A partir das 6 da manhã, Bom Dia São Paulo, ao vivo em Bauru. Vai ser bom demais ter você por aqui, Sabina. Nós estamos te esperando. Em junho, o rombo total nas contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais chegou a 47 bilhões de reais. E a dívida subiu para 9 trilhões e 400 bilhões de reais. Mas, ao longo de todo o primeiro semestre,
o setor público registrou superávit. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego ficou pela primeira vez abaixo de 6% desde 2012, quando o IBGE começou a divulgar esses dados trimestrais. O Brasil tem 6.300.000 desempregados. Também atingiram um patamar recorde o percentual da população ocupada, o número de empregados com carteira assinada no setor privado e a renda média dos trabalhadores. Quase 5 milhões de brasileiros gostariam de trabalhar mais do que trabalham atualmente e estão disponíveis para isso. Muitos são autônomos e convivem com períodos de muito serviço e outros sem nenhuma demanda. E isso torna fundamental o planejamento financeiro. A Pérola diz que não é modelo, nem vendedora ou apresentadora. Se você está buscando um conjunto Girl Boss, esse aqui é o ideal para você. Que faz provador. Você pega a roupa, veste, é igual eu estou usando essa aqui, a roupa da loja, e fala sobre ela, sobre o caimento, a cor, a tendência, tecido. Meninas, olha esse look com essa calça de alfaiataria, que é lindo. Você diz que você tem um propósito com isso, que não é só vender. Qual que é? É de inspirar mulheres com corpo parecido com o meu. E em outro ponto desse mercado está a Stephanie. Atrasada para uma reunião presencial, resolveu gravar um vídeo para impulsionar a carreira no digital. Vou terminar de me arrumar aqui porque eu estou super atrasada e até brinquei. Quem sabe a gente não viraliza porque eu vou fazer meu vlog hoje. E por coincidência, o vídeo acabou viralizando. Quantas visualizações? 2 milhões. Um produtor de conteúdo ou uma produtora de conteúdo trabalha para isso, para viralizar. Exatamente isso. Só que nem todo mundo, por exemplo, consegue trabalhar só com a internet até realmente crescer e criar uma rentabilidade. Na internet, o Bruno é profissional sênior. Pela lente da câmera, viu a profissão ser transformada com o avanço da tecnologia. Meu filho fala que quando você vê alguém fotografando com o celular deitado, é coisa de tiozão. Porque ele fala que tem que fotografar sempre no formato da rede social. No modo retrato, certo. Já para a rede social. Antigamente, a fotografia era uma coisa de difícil acesso e cara, né? E hoje em dia, com a facilidade do celular, então está presente na vida de todo mundo. Para a minha área que eu trabalho hoje em dia, eu vejo um nicho aí para a gente acabar entrando. Que nicho é esse? É um nicho de fotografia gastronômica, né? Embalar comida para as plataformas digitais foi um jeito de continuar vivendo da fotografia. Quando eu faço uma foto de um prato de comida, eu consigo mexer com o desejo das pessoas, né? Esses brotinhos ficaram bonitos, né? Só que nem sempre tem trabalho. Uma área nova que as pessoas ainda estão se descobrindo também como fazer o marketing. Então tem meses que a gente trabalha muito, tem meses que é parado, né? Então é uma loucura. A imprevisibilidade parece ser uma das regras do mercado de trabalho digital. É sempre um trabalho de formiguinha, sabe? Você vai gravando provador numa loja, vai criando conteúdo para alguma outra marca. Eu acho que dava para trabalhar muito mais. Essa é uma questão importante. A Pérola, a Stephanie e o Bruno fazem parte de um grupo de pessoas. Isso. O IBGE chama de subocupados por insuficiência de horas. Cerca de 5 milhões de brasileiros. Se o IBGE soma esse número de pessoas com o número de desempregados, a taxa de desemprego do país sobe bastante. Segundo os economistas, isso é sinal de deterioração do mercado de trabalho. Pode até parecer um paradoxo que, ao mesmo tempo, faltem profissionais para trabalho formal nos caixas de supermercado, na construção civil, para dirigir caminhões. Ao que parece, as pessoas querem fazer outra coisa. Olha, a gente está falando de uma sociedade cada vez mais exigente e a gente tem mudanças geracionais. É isso que os especialistas mostram, né? Os jovens com anseios diferentes dos grupos mais velhos. E que querem ter autonomia, têm outros interesses. O professor de economia da Fundação Getúlio Vargas estuda o mercado de trabalho há décadas e diz que esses profissionais estão à frente da legislação. O principal setor hoje no Brasil de emprego são os serviços. E esse novo mundo digital das novas tecnologias requer flexibilidade, maleabilidade.
Então, essas pessoas, elas estão conectadas com esse novo mundo. Na verdade, elas estão mais espertas do que nós, os legisladores, querendo regular relações de trabalho que estão cada vez menos existentes no mundo moderno, que é importante. Regular relações de trabalho é importante, mas regular as relações de trabalho do século XXI, para garantir relações de trabalho que sejam benéficas para todas as partes, em que as pessoas se sintam autônomas, que se sintam respeitadas, se sintam crescendo, crescendo profissionalmente nesse tipo de relação. Mas as contas não vão esperar. Tem mês que eu ganho bastante, tem mês que não ganho nada. Fica difícil para se organizar. Como é que você faz? Tá difícil. Acontece nas melhores famílias. Tem mês que a gente ganha muito, eu falo que a gente está rico, e tem mês que a gente está pobre. Pode ser difícil lidar com uma renda incerta e instável. A dica dos economistas é guardar tudo que recebe em 3 potes. Cerca de 60% para os gastos mensais, 20% para uma reserva de emergência e pelo menos 20% para investimentos de longo prazo. Aposentadoria, por exemplo. E olha, isso vale para todo mundo. Esse mundo novo traz desafios e ferramentas também. A popularização do mercado financeiro no Brasil. Você criou uma diversidade, tanto o mercado brasileiro de investimentos, ele amadureceu, quanto também as pessoas estão amadurecendo que tem que usar esse mercado. E também a tecnologia trouxe tudo isso para próximo da pessoa, né? O que não falta é aplicativo e ferramenta para as pessoas utilizarem para melhorarem a sua educação financeira e seus investimentos. Isso não falta. O que falta um pouco é a disciplina para usar eles de forma correta. Na teoria a gente entende, mas na prática pode ser bem difícil guardar dinheiro. Segundo os economistas, porque a maior parte das pessoas vê isso assim: recebe, consome e, se sobrar, guarda. Só que pode nunca sobrar. A dica é: recebe, guarda um percentual fixo e procura viver com aquilo que sobra. E assim, quem sabe, em vez do carro, o Marcos vai dirigir o próprio negócio. De manicure, a Nath vire dona de salão. O Naldo faz tudo, que já fez tanto. Vá viver das laranjas que plantou em Maceió. E a Simone, será que não embarca para conhecer o Brasil? Você está investindo, se você está guardando, poupando, você vai ter mais no futuro do que você tem hoje. Então, você vai poder consumir mais do que você consome hoje. É como se o dinheiro fosse um trabalhador que está fabricando mais dinheiro para você. E aí, lá no futuro, com o passar do tempo, ele vai fabricando cada vez mais dinheiro para você. A seguir, a absolvição do jogador brasileiro Lucas Paquetá, no caso de apostas esportivas. Sabe o que a Isa, o Walter e a Débora têm em comum? Eles anunciam com o Globo Ads. Acesse você também e veja como é fácil, rápido e custa menos do que você imagina. Faça como milhões de pequenos e médios empreendedores. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Hoje, em Vale Tudo, Ivan nem imagina que Luciano é cúmplice de Odete. A Raquel que comprou a Snackfly, sabia? Aquela empresa que fornece aqui pra TCA. Hoje... É que a Raquel é dona de uma empresa que fornece comida. Se chama Paladar. E a Paladar encampou a Snackfly. Eu não posso acreditar, Luciano. Você tá me dizendo que a Raquel Acioli é a fornecedora da nossa comida de bordo? Vale Tudo. Nem tudo que brilha é ouro. Eu sou da Rensga, ele é da Rensga. Você é a única entrada da joia que tá aqui. Bagunça meu cabelo. Você nem disfarça mais, né, Isaías? Bagunça tudo menos o meu. Sou obrigada a subir no palco. Você assinou um contrato, você é obrigada. 3, 2, 1. O topo, ele é estreitinho assim. Eu quero meu lugar lá. Bora ficar por dentro do que tá rolando? Então pega a visão. Um lugar cheio de conteúdos diversos com notícia, esporte e entretenimento. Globo.com, você sempre por dentro. Noite de domingo.
é fantástico. O que é Paulistar pra você? Paulistar pra mim é curtir o shopping, passar o dia em família. Paulistar pra mim é sair, me reunir com os meus amigos pra dançar. Eu gosto demais. Todo sábado, depois de História de Amor, Valéria Almeida vai paulistar com você que vive em São Paulo. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Ágil e veloz, ninguém pega. Rápida é a bola e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim, cadastro, depósito, tudo rápido, muito fácil e super seguro. Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Baixe o novo app, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Superando limites, o Sinal encontra um ambiente inexplorado. Tipo aqui, na minha garagem. Vivo Fibra com Wi-Fi 6, internet até 3,5 vezes mais rápida na sua casa. De longe, a melhor internet. Israel e o Hamas voltaram a divulgar informações conflitantes sobre a guerra em Gaza. Os terroristas acusaram soldados israelenses de matar 91 pessoas ao atirar na multidão que cercava um caminhão carregado de ajuda humanitária. Já o exército de Israel disse só ter feito disparos de advertência sem nenhuma vítima. Em Jerusalém e em Tel Aviv, famílias de reféns israelenses pediram o fim da guerra. O jogador brasileiro Lucas Paquetá foi absolvido das acusações de manipulação de apostas na Inglaterra. A Federação Inglesa denunciou Lucas Paquetá em maio de 2024. Segundo a denúncia, o brasileiro teria recebido cartões amarelos de propósito para favorecer apostadores em 4 partidas do West Ham no campeonato inglês. Se fosse considerado culpado, ele poderia ter sido banido do futebol. O julgamento terminou no início de junho e nesta quinta-feira a federação divulgou o veredito. De acordo com o comunicado, a comissão reguladora independente responsável pela investigação considerou que as acusações não foram comprovadas pela Federação Inglesa. Durante o processo, Paquetá também foi acusado de não ter colaborado da forma correta com as investigações, ao não fornecer informações e responder perguntas sobre o caso. O jogador foi considerado culpado e a pena será divulgada em breve. Não existe a possibilidade de recurso em nenhuma das decisões. Lucas Paquetá está aqui nos Estados Unidos, participando de um torneio de pré-temporada com o West Ham. Logo depois do anúncio da absolvição, ele se manifestou nas redes sociais. O meio-campo do West Ham comemorou a decisão cantando e dançando. Em nota, Paquetá disse que era inocente desde o início das acusações. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Karen Brady, vice-presidente do West Ham, afirmou que o clube apoiou o atleta durante todo o processo e que, apesar da enorme pressão, ele não deixou de se dedicar ao time. Paquetá era titular da seleção brasileira quando o caso veio à tona. Durante as investigações, ele podia jogar e ser convocado, mas ficou fora da primeira lista do italiano Carlo Ancelotti. Os próximos jogos do Brasil serão em setembro. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Boa noite e até amanhã.